Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Métodos Cloud RP. Hoje vamos falar um pouquinho então sobre o cadastro de condição de pagamento para vendas e compras. Então aqui dentro do menu de vendas, uso geral, você tem o cadastro e você pode também pesquisar ali pela opção buscar no menu. Como que funciona esse cadastro então? Um cadastro relativamente simples, principalmente se você usa uma condição de pagamento simplificado. Você poderia vir aqui, por exemplo, 45 e 90 dias. Daí é legal que você se padronize uma descrição, T, DD, ou põe dias, a palavra dias. Isso é importante na hora que você faz as pesquisas pela descrição. Então é interessante sempre tentar parametrizar a descrição sempre no mesmo padrão. Aqui então, eu posso definir, por exemplo, se o IPI vai ser rateado entre as parcelas, né? Então, por exemplo, uma venda de R$1.000 tem 20% de IPI, tá? 1.200. Esses R$200 eu vou jogar ele na primeira parcela, meus 45 dias aqui, ou eu quero que pague rateado, né? R$100 em cada parcela normal. Então, o padrão do sistema é a opção rateado. Tá? Então, isso aqui é para o IPI. Essa mesma ideia tem para o ICMS-ST. Então, você pode trabalhar também com o ICMS-ST rateado ou cobrando na primeira parcela. Esse indicador, então, é se você vai usar essa condição nas compras, nas vendas ou ambos. Muitas empresas deixam tudo liberado aqui, mas daqui a pouco, se a sua empresa quer criar uma regrinha para isso, né? Ele vai filtrar lá para deixar usar só nas compras ou nas vendas, dependendo como é que está preenchido esse indicador. Então, vejam que eu vou tentar gravar aqui, ele vai reclamar que não tem a parcela, porque é aqui na grade que você vai definir a parcela. Então, vejam que ele já puxa padrão parcela 1, você vai direto para o campo do prazo. O prazo, então, no meu exemplo aqui, a primeira parcela é 45 dias. Fator. Vejam que ele puxa padrão 1. Por quê? Isso significa que o sistema vai dividir de forma proporcional, né, parcelas iguais para cada uma das parcelas cadastradas. Ah, mas eu quero fazer que a primeira parcela é 30% e a segunda parcela é 70%. Aí eu teria que preencher aqui 30 no primeiro, 70 no segundo. Mas normalmente as parcelas são iguais, né? A não ser que você tenha alguma situação diferente. Então é sempre no campo fator que você preenche isso, tá? Você vai ver que o próprio sistema vai calcular o percentual. Então vejam, eu cadastrei a primeira parcela, vejam que ficou 100 ali, né? Agora eu vou cadastrar a segunda parcela. Vocês vão ver que ele vai recalcular o percentual para 50%. Tá? Então 50% de cada parcela. Esse imprimir boleto aqui também é padrão já marcado. Tá? A primeira parcela é à vista e eu cobro carteira. Eu não quero que gere boleto. Daí eu desmarcaria aqui. Tá? Então tem que ter um cuidado, porque daí todas as vezes que eu usar a condição e deixar desmarcado aqui, daí ele não vai gerar boleto lá se você usa essa situação de boleto. Tá? Então, veja então que eu vou gravar aqui. Ele está reclamando da questão da unidade de negócio, porque eu tenho multiempresa habilitado nessa base. Se você não usa, aí ele nem abre essa telinha. Mas se não, aí aqui você vai definir para quais empresas, né, filiais, enfim, essa condição de pagamento é válida. Então, eu vou gravar. Vejam então que agora ele gravou a minha condição de pagamento. Outra funcionalidade interessante que tem aqui é se daqui a pouco você vende para clientes, né, que tudo que você vende, por exemplo, entre o dia 1 e o dia 10, né, eu cobro no dia 15. O que eu estou dizendo aqui para o sistema? Então, tudo que eu vender ali entre 1 e 10, eu vou emitir um boleto único para o dia 15. Tá? Então, o sistema já calcula por faixas aqui, né? E já joga, então,
essa faixa. Eu poderia jogar uma segunda faixa aqui no mês, né? O que for do dia 11 ao dia 20, eu quero que jogue para o dia 25. O que for do dia 21 até o dia 31, eu quero que seja para o dia 31, por exemplo. Então, é também algo um pouco mais específico, né? Que às vezes, quem trabalha às vezes para empresas grandes, né, eles não pagam qualquer dia, tem daqui a pouco um dia combinado para você jogar fixo, né, durante o mês, às vezes, né, um dia na dezena, quinzena, dependendo de como que a gente trabalhou. Outra possibilidade é pelo dia da semana, então essa outra funcionalidade aqui em cima. Então, eu quero que sempre tudo que for faturado ele jogue para a próxima segunda-feira. Então ele vai jogar sempre lá para a próxima segunda ou para a próxima quarta-feira, por exemplo. Tá? Então, o padrão do sistema é isso aqui tudo em branco. Tá? Então, quando você cadastra a condição, vai pegar aqui da primeira tela. Não sei que você vem aqui daí preenche alguma coisa dessa segunda tela, mas se não, ele vai pegar só os padrões aqui da primeira tela. Temos a possibilidade de cópia também de condição de pagamento, tá? Então, principalmente para condições com várias parcelas, né? Eu posso usar essa opção de cópia também, tá? Dentro do cadastro de pessoa, onde que a gente tem o cadastro do cliente e do fornecedor, eu consigo amarrar a condição de pagamento padrão daquela empresa. Então, o cadastro de pessoa, lembrando que ele trabalha para clientes, fornecedores e transportadoras. Então, dentro da visão cliente, eu vou amarrar a condição de pagamento que normalmente eu faço as vendas para aquela empresa. Né? E daqui a pouco eu compro também daquela empresa. Daí, então, eu vou amarrar aqui a condição de compra. Tá? Não, mas ele é só cliente para mim. Bom, então aqui você pode deixar em branco, até que esse campo não é obrigatório. Veja que ele é obrigatório, não é obrigatório, mas é interessante. Se você deixar em branco aqui, quando você puxar o pedido, ele não vai puxar, ou a nota fiscal, ele não vai, desse cliente, né, que eu estou fazendo o teste aqui, ele vai puxar em branco esse campo lá. Se você deixar preenchido, daí ele já puxa o padrão, e daí, claro, se for uma situação diferente, aí você poderia alterar na hora. Outro ponto importante sobre condição de pagamento é que às vezes assim, nesse exemplo aqui, 45, 90 dias, né? Mas na hora lá que eu fiz a venda, né, o cliente quis 46 e 91 dias. Eu não precisaria cadastrar uma condição nova só para essa situação, tá? Eu poderia usar essa condição aqui e aqui dentro do meu pedido ou da minha nota fiscal, eu poderia vir aqui e ajustar direto aqui no meu campo duplicados. Então, o ideal é fazer isso lá na nota, que daí também já é definitivo, né? E aí, aqui, então, eu poderia vir aqui e ajustar a data para eu não precisar cadastrar uma condição nova para daqui a pouco uma situação que não vai se repetir, tá? Então, esse campo esse campo duplicatas aqui dentro do pedido é isso. Aqui também é importante, por exemplo, você lançou o pedido e aí você veio aqui e alterou manualmente aqui. Ele vai respeitar o que você colocou aqui, ele não vai recalcular pela data da nota, tá? Então, quando você vem aqui e altera manualmente as duplicatas aqui, né, você veio aqui e definiu uma data e um valor aqui, quando eu puxar para a nota, ele só vai fazer fechar o valor total da nota com o valor total aqui das duplicatas, por uma questão de regra contábil, né? Mas as datas aqui, daí ele vai manter as datas que você alterou aqui no pedido, porque você mesmo definiu manualmente que queria essas datas. Então, é uma facilidade aqui que o sistema oferece para esses casos de condições que daqui a pouco não vão se repetir, não tem necessidade de você criar um cadastro para isso. Você usa aqui uma condição com o número de parcelas apenas,
E daí aqui dentro das duplicatas você ajusta manualmente de acordo com a sua necessidade na nota, no pedido ou na nota. Lá nas compras também tem essa possibilidade, tá?